Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre teoria dos conjuntos. Bom, não existe uma definição formal para para conjunto, né? O que existe é uma noção abstrata. Basicamente, conjunto é qualquer coleção de objetos. Tá? Normalmente são representados por letras maiúsculas ou por símbolos próprios. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então eu posso criar um conjunto A, e a gente normalmente coloca os elementos separados por vírgulas entre chaves, né? E o que está então dentro dessas chaves separadas por vírgulas são os elementos, né, desses conjuntos. Então aqui a gente tem alguns elementos, né, de conjuntos entre chaves e separados por vírgula, né? Pode ser qualquer coisa, né? Então o primeiro ali tem alguns símbolos aqui do teclado mesmo que eu coloquei ali no conjunto A, né? Conjunto B tem alguns números, conjunto P, conjunto dos pares, por exemplo, né? Tem outros números, conjunto dos ímpares ali, né? Eu chamei de I. Ou às vezes tem nomes próprios, como conjunto dos números naturais, por exemplo, que é 1, 2, 3, 4, 5, e tem aqueles 3 pontinhos ali, indicando que continua infinitamente essa contagem aqui, né? Então os pontinhos em conjuntos normalmente indicam que vai continuar infinitamente. Então também existem aí os conjuntos que são infinitos e os conjuntos que são finitos. A e B, por exemplo, aqui são finitos, né? E os outros ali abaixo ali são infinitos. Bom, a gente pode representar conjuntos também por diagramas de Venn, né? Que são essa forma gráfica aí, né? Geralmente circular, onde a gente coloca aí dentro então os elementos, representando então que é o conjunto A, e o conjunto tem aqueles elementos aqui, no caso aqui tem 4 elementos, né? É uma outra forma de representar conjuntos, né? Bem útil principalmente quando a gente quer fazer relações, né? Operações entre conjuntos. Aqui outro exemplo, né? Conjunto B. Um subconjunto. O que é um subconjunto? É um conjunto dentro de outro conjunto, né? São representados também por letras maiúsculas ou às vezes por símbolos próprios, né? E como a gente escreve, então, que um conjunto é um subconjunto de outro? Por exemplo, aqui ó, a gente tem o A, que tem aqueles 4 símbolos ali, né? E D tem os 2 últimos símbolos, né? Então, repara que o A ele tem todos os símbolos que o D tem, todos os elementos de D, e mais alguns. Ou seja, o D é um subconjunto de A. Então, a forma como a gente representa isso, né, é como está ali. A gente tem diagrama de Venn aqui representado, e abaixo a gente tem ali D e um outro símbolo, né, que está virado para o A. A gente pode pensar assim, né, ele sempre vai ficar virado para o conjunto maior. Então, aquele símbolo indica que D está contido em A. A gente também pode falar que A contém D, né, isso é equivalente. Aqui um outro exemplo, né, de um conjunto B, que é maior do que um conjunto E, né, e o conjunto E está contido em B, né, ou a gente pode também dizer que B contém E. Pertencimento. O que é pertencer, né? Então, é um símbolo que indica se um elemento está ou não em um conjunto. A gente usa então esse E, né, estilizado aí, que é o símbolo de pertencer, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos aí, né, dos elementos que pertencem a A, dos elementos que pertencem a B, né? Só para dar um exemplo, o arroba, ele pertence ao conjunto A, né? Uma diferença importante aqui de pertencer para ser subconjunto é que pertencer é uma relação entre elementos e conjuntos, né? Ou melhor, entre elementos e um conjunto, né? Então os elementos podem pertencer ou não a um conjunto, enquanto que estar contido é uma relação entre 2 conjuntos, né? Então um conjunto pode estar contido em outro ou não estar contido, né? Mas nunca um conjunto pode pertencer a outro conjunto, né? É sempre uma relação pertencimento, uma relação de elemento e conjunto, né? E estar contido ou conter, né, é uma relação entre conjuntos. Símbolo de negação, né? É um símbolo que indica o oposto dos símbolos que a gente acabou de ver aqui, né? Então é um traço diagonal sobreposto a outros símbolos. Então, por exemplo, existe o símbolo de não pertencer. Então, por exemplo, arroba não pertence ao conjunto B. O B é o conjunto que só tem números ali, né? Então a gente vai fazer um traço, né, diagonal aí no símbolo de pertence, no caso quando a gente quer dizer que não pertence, né? Isso funciona também da mesma forma para estar contido. Quando a gente quer dizer que um conjunto não está contido no outro, a gente também faz esse traço.
Algumas operações entre conjuntos. A intersecção entre conjuntos é a operação que vai resultar em outro conjunto que tem aqueles elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos originais. Então a gente tem A e B. Se a gente for ver aqui, os números 3 e 4 são números que estão no A e, né, estão também no conjunto B. Eles pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então isso é intersecção, né? A intersecção é o conjunto resultante dessa operação que vai ter, então, os elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos. A gente tem também outra operação que é a união, né, que é simplesmente juntar todo mundo, né? Então ela reúne todo mundo que está em A, todo mundo que está em B, e não precisa repetir, né? No caso, 3 e 4, né, são elementos tanto de A quanto de B, mas eu não preciso escrever duas vezes quando eu vou escrever a união, porque é o mesmo elemento. Não faz sentido, em conjuntos, né, a gente repetir elementos. O mesmo elemento está em A e está em B, então basta escrever uma vez, né? A diferença é uma operação que vai pegar aqueles elementos que estão em conjunto e não estão em outro. Então, por exemplo, A menos B vai ser todos aqueles elementos que estão em A, mas não estão em B. Então vai pegar só aqueles que estão em A e não estão em B. Então na prática, né, vai ser o primeiro, só que a gente tira a intersecção, né? Na prática é isso. Repara que A menos B, né, esse exemplo aqui ilustra isso, A menos B não necessariamente vai ser a mesma coisa que B menos A, porque se eu pegar os elementos que estão em A e não estão em B, isso é um conjunto. Mas se eu pegar os elementos que estão em B e não estão em A, né, isso é outro conjunto, né? Então essa operação de diferença, ela é isso aí, a gente representa com um sinal de menos mesmo, né? Então é a operação de menos, de subtração entre conjuntos. A gente tem também o conjunto vazio, né, que é o conjunto que não tem nada, né? A gente usa ele porque às vezes pode ter uma operação, por exemplo, de intersecção, onde não tem nenhum elemento em comum. Qual é o conjunto resultante dessa operação? Vai ser o conjunto que não tem ninguém. Então, conjunto que não tem nada, né, não tem nenhum elemento, a gente chama de conjunto vazio e a gente representa por este símbolo aí, né? Vou comentar aqui alguns conjuntos numéricos, né, bem importantes aí para equações e outras áreas da matemática. O que é um conjunto numérico? Conjunto formado exclusivamente por números. Como são representados? Por letras maiúsculas, se a gente quiser alguns específicos, ou por símbolos próprios, aqueles que são mais conhecidos, né, em matemática. Né? Por exemplo, conjunto dos naturais, né, que são os números normalmente usados para contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai, né? Aqueles 3 pontinhos indicam que isso continua infinitamente. Então são esses números que a gente usa aí para contagem no dia a dia. Números inteiros, então ele vai ter todos os números naturais, né? Ele vai ter o zero e os negativos. Então são os números dotados de sinal, né? Pode ser positivo ou, né, os positivos ou os negativos. Os positivos são, na verdade, na prática, os naturais, né? E aí vão ter outros números, como o zero e os negativos, né? Números racionais, então são as frações, são os números que podem ser colocados em forma de fração. A gente pode até escrever isso em termos de conjunto, né? São os números da forma m sobre n, vai ter uma fração, então, né, m sobre n, com m inteiro, podendo ser qualquer número inteiro, e n sendo qualquer número natural. N pode ser natural mesmo, porque se ele vai ter sinal, né, o m dá conta desse sinal. Repara que os naturais, todos eles também são racionais, porque a gente pode botar ele sobre 1, né, e aí ter uma fração. Por exemplo, o número 1, ele pode ser escrito como 1 sobre 1. Né? Então, ele também pode ser escrito como fração, assim como todos os números inteiros. Então, todos os naturais e todos os inteiros também são racionais. Só que os racionais é mais abrangente, porque, por exemplo, menos 3 sobre 5, né, não é um número inteiro, né, nem natural. Então, ele tem outros números aí, além dos inteiros, né, os conjuntos dos racionais. Bom, e aí tem alguns números que não podem ser colocados em forma de fração, né, que são os chamados irracionais. Como os racionais são os que podem ser colocados em forma de fração, né, a gente chama de irracionais aqueles que não podem ser colocados como fração, né. Podem ser aproximados até como fração, mas o valor exato deles nunca vai ser posto, né, em forma de fração. Raiz de 2, raiz de 3, o π, que normalmente se aproxima por 3,14, mas isso é uma aproximação, né?
ele tem infinitas casas depois da vírgula, então ele não pode ser colocado em forma de fração. O E, né, o número de Euler. Então tem alguns números, alguns não, né, um monte de números que não são frações, que não podem ser colocados em forma de frações, são conhecidos como números irracionais, né? E aí a gente tem o maior conjunto, né, que a gente vai trabalhar aqui, que são os números reais, né, que abrange todos os números racionais e também os irracionais. Então todos os números, na verdade, que podem ser colocados em forma decimal, né, com vírgula, né? Vamos colocar assim, com vírgula, às vezes com infinitas casas, né? E às vezes até podendo ser colocado em forma de fração, enfim, o conjunto de todos os números desse tipo, então é chamado de números reais, né? Era isso, até a próxima.